Olá, temos aqui um exemplo de como resolver uma equação de diferenças usando a transformada Z, né? Nós já vimos que existem métodos no domínio do tempo para resolver uma equação de diferenças desse tipo. Você teria, né, nesse caso, como nós temos um estado e uma entrada, então a ideia era, primeiro obter a resposta de entrada nula e depois, né, você calcularia a resposta ao impulso, o h de n, e faria a convolução com essa entrada x de n, está dada aqui, para obter a resposta de estado nulo e no final das contas você somaria as duas e teria a resposta total. Então essa é uma das formas aí de resolver. Mas aqui nós estamos tratando da transformada Z, então nós vamos utilizá-la para resolver esse problema. Então, observe aqui que foram dadas condições de tempo negativo aqui para essa equação, né? Então, se a gente for observar as propriedades que possuem lá, né, para esse tipo de transformada Z, a gente observa que teria que aplicar na equação na forma de atraso. E a equação ela está colocada aqui na forma de avanço, né? Observe aqui que a gente tem mais e não menos. Para passar para a forma de atraso é bastante simples. A gente tem aqui o maior avanço, que é 2. Então a gente substitui o n por n menos 2. Então a gente faz isso, chega aqui ao que está colocado aqui nesse caso, que é a equação na forma de atraso. Então nós temos y de n menos 5 sextos de y de n menos 1, mais 1 sexto de y de n menos 2, igual a 5x de n menos 1, menos x de n menos 2. Então, a gente tem isso, tem as condições, né? E o fato aqui que a entrada é o x de n igual ao de n. Então, para aplicar as transformadas z respectivas, a gente precisa tomar o n igual a zero como uma referência do tempo. Por que a gente faz isso? É que a gente está considerando, né, os termos que aparecem nessa equação, o y de n, o y de n menos 1, tendo como referência o zero, ou seja, o de n. Então, o y de n que tem aqui, ele na realidade é o y de n, o de n. O y de n menos 1 é o y de n menos 1, o de n, né? E assim vai, né? A gente faz isso com todos os termos que tem aqui na equação, a gente vai tomar o de n aqui, o zero, né? Ou seja, como referência. Então, uma vez que a gente faz isso, né? Nós aplicamos aqui as transformadas, de acordo com o que está lá nas tabelas. Então, a primeira é o y de n, o de n, a gente vai ter o y de z, o y de n menos 1, o de n, o que é que faz? Você pega o y de z e divide por z, mas aí você usa as condições iniciais que foram dadas, né? Então, aqui a gente tem a condição que foi o 2, né? Então, é o y de menos 1 colocado aqui nesse caso. Aí, né, resolvemos esse caso, partimos aqui para o segundo, né, o y de n menos 2, de n, faz lá, né, divide por z ao quadrado e pega, aplica a condição lá e divide por z. Pronto, aqui cessou, né, resolveu o problema aqui com essas condições iniciais para a parte do y. Parte do x a gente procede também da mesma forma. X de n é o de n. Na hora que a gente faz o x de z, a gente vai ter z sobre z menos 1. X de n menos 1, o de n, aparece lá o x de z e vai aparecer algum termo, né, que vai depender lá do sinal lá nos tempos negativos. Como a gente está tratando aqui de a entrada é causal, né, todos aqueles termos, se a gente for pegar o de menos 1, o de menos 2, se for necessário, tudo isso aqui é zero, né? Então eles
não vão impactar, né? A gente não vai ter uns termos aqui que se somem. X de n menos 2, o de n, a gente faz a mesma coisa, né? Vai lá, divide por z, né? Novamente, mais uma divisão por z, você vai ter esse z aqui no denominador. Novamente, não tem esses termos aqui por conta de ser sinal causal. Então, agora, o que é que a gente faz? Né? Aplica tudo isso de volta na equação de diferenças. Y de n vai virar o y de z. O y de n menos 1 vai virar esse termo que está aqui, multiplicado aqui pelo menos 5 sextos, né? E aqui o termo do y de n menos 2, então está colocado do lado do x também. E agora o passo vai ser arrumar toda essa expressão que está colocada aqui. Então, a gente arruma, passou esse lado lá para o lado direito, né? E agora, né, depois a gente transforma isso aí numa fração apresentável, né? Então, aqui estão os passos dessa arrumação e sempre que possível é bom fatorar, né? E aqui a gente tem a forma final do y de z já fatorada, né? Então apareceu no denominador z menos 1, z menos meio e z menos 1 terço. E agora, né, a gente quer obter o y de n dessa equação, ou seja, a transformada z inversa. Então, o procedimento que nós vimos é fazer a expansão de y de z sobre z, né? Então, na hora que você faz y de z sobre z, você vai cancelar um zzinho que tem aqui, né? Então, se a gente for colocar o y de z sobre z, vai ser o 5z menos 1, z mais 2, e aqui a gente vai ter o 3, né? Z menos meio e z menos 1 terço. Isso aqui, né, você vai escrever, vai ter o termo K1 sobre z menos 1, mais o K2 sobre z menos meio, mais um K3 sobre z menos 1 terço. Obtém essas constantes K1 e K2, e K3, e são os que estão colocados aqui, 12, 15 e 14 terços. Depois é que você faz, passa o z multiplicando, é o que está colocado aqui, e agora usar a tabela, né? Então, esse primeiro termo aqui vai corresponder ao de n, é o z sobre z menos 1. Esse segundo termo aqui vai ser o meio elevado a n de n. E esse terceiro termo é o terço elevado a n por de n. Então, aqui nós obtivemos a resposta total lá da equação de diferença. Aqui estão misturadas as duas componentes, né? A gente poderia pegar, né, e obter soluções separadas, né? Isso daí a gente viu como fazer na transformada de Laplace. O que é que você vai fazer? Na hora que você aplicou lá a transformada, a gente viu, né, que tem termos que ficam lá do lado do, do y, né, como esses que coloquei aqui, e isso aqui corresponde às condições iniciais. Então, o que é que você tem que fazer? Quando você passa lá para o outro lado, normalmente, se você quiser a resposta total, você soma e eles estão todos misturados. Se você quiser as respostas, as componentes, você vai trabalhar com eles separados, né? Então, se a gente for seguindo os passos, a gente teve aqui esse ponto, né? Até esse ponto aqui, eles estavam separados. Depois, a gente pegou e juntou. Então, a ideia, se quiser separar as componentes, é mantê-las
separadas. Então aqui a gente tem, né, colocado, a gente tem aqui as condições iniciais e temos aqui os termos da entrada, que é os que já estavam desse lado. E aí a gente vai continuar com eles separados, né, então, vai passar isso aqui dividindo lá para o outro lado, a gente fica aqui com o y dizer com os termos relativos às condições iniciais, então eles são a componente de entrada nula, e os termos aqui da entrada, que vão ser a componente de estado nulo que está aqui. Vou querer a transformação inversa, então eu peguei separado, né? Então aqui a gente pegou a componente aqui, entrada nula. Expansão em frações parciais, a gente pega primeiro, divide pelo z, né? E temos o que está colocado aqui. Calculamos aqui os termos aqui, as constantes da fração e depois passamos o z multiplicando. Então a gente fica com isso aqui. O termo z sobre z menos 1 meio, ele vai corresponder ao meio elevado a n, o de n, e aqui o termo de z sobre z menos 1 terço corresponde a esse termo que está colocado aqui. Então, temos aqui a resposta de entrada nula, e a resposta entrada nula, colocado, né? E agora a gente procede para outra, né? A resposta de estado nulo, que é o outro termo. Então, faz aqui a mesma coisa, divide por z, obtém aqui a expansão em frações parciais, depois passa o z de volta, né? E consulta na tabela. Então, a gente vai ter aqui um termo o de n, vai ter o termo do 1 terço elevado a n no de n, vai ter um termo de 1 meio elevado a n no de n. Faz isso, tem aqui a resposta de estado nulo. Se você somar as duas, né, você deve obter o nosso y de n, que foi obtido anteriormente, que é a resposta total. Então, esta aqui é a solução de uma equação de diferenças. Tem ainda um outro exemplo nos slides, que eu não vou fazer vídeo, com a equação na forma de resolvida na forma de avanço. Vocês podem consultar, e é isso.